Fala, galerinha, aqui é Hugo da Costa, seu carequinha da Uniaselv. Estou aqui para tratarmos sobre direito penal. Nós vamos falar especificamente da história das penas. Me acompanhe aqui neste canal, tá bom? Eu sou o seu tutor e nós vamos juntos aprender aqui sobre o direito penal, tá bom? Galera, vamos lá. História das penas, né? Vamos ver o que a gente pode tratar sobre a história das penas. Então, vendo aí nosso tema da unidade 1, né? O que é pena, gente? O que é uma pena? Uma pena é uma retribuição, né? É uma retribuição do Estado. Mas como assim retribuição? Retribuição de um ilícito. Alguém comete um ato que é legalmente reprovável e o Estado vem com uma retribuição, com uma pena. O que é uma pena? É algo que consiste na privação ou restrição de bens jurídicos. Quais são esses bens jurídicos? Pode ser uma pena privativa de liberdade, restringir a liberdade. Pena privativa de direito, restringir alguns direitos. Pena de multa. Mas ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da pena? Ela tem um caráter social, tem um caráter de readaptar o indivíduo ao convívio comum, segundo Stefan Gonçalves, ok? Mas, meus colegas, nem sempre a pena foi vista assim. As penas, muitas vezes, elas eram tidas como uma vingança do Estado contra o particular. O Estado, por muitas vezes, dava penas maiores do que o próprio delito, né? Nos tempos medieval, na evolução até da Idade Moderna e Idade Contemporânea também, alguns lugares que temos penas cruéis. A pena de morte acabou? Não, tem muitos países que aplicam, inclusive o Brasil. O Brasil tem pena de morte. Mas como assim? Em caso de guerra declarada, os traidores da pátria, né, podem ser condenadas a essa pena de morte. Porque nesses momentos há uma limitação das liberdades individuais. São as exceções dessas limitações, né? Em estado de sítio, de defesa, momento ali de calamidade. Então, estamos aqui vendo que há, sim, possibilidade de pena de morte. Nós vamos falar, gente, que a Constituição, ela diz que a pena tem que ser legal, não há crime sem pena, sem prévia cominação legal. Ela tem que ser anterior. O crime já tem que estar previsto na lei antes que ele aconteça. Se acontece algo que não está previsto em lei, então não há como penalizar, né? Se tratando de crime. Humanização das penas. As penas, gente, têm um caráter de socialização. Não estamos para retribuir com a mesma moeda. Não é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. As penas são personalíssimas. Cabe a aplicação àquela pessoa que infringiu, né? Que infringiu o dispositivo legal. Não é para um terceiro. E cada um responde segundo a sua participação. Por isso que temos algumas figuras como partícipe do crime, né? Temos o coautoria e outras questões. Penas individualizadas, cada um vai retribuir. Inderrogabilidade, gente. As penas, elas têm um momento ali que ela vale a partir da sentença, a partir do trânsito de julgado, e aquela pena ali, depois que estipulada, são casos excepcionais que ela não deve ser cumprida, a não ser que venha, por exemplo, uma nova lei abolitio crimes, né? Aquilo que vem em favor do réu, que é em melius, a gente já aprendeu, que pode se aplicar. E o princípio da intervenção mínima, que nós vamos tratar também, né? Vamos lá? Legalidade, a gente já sabe, né, que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso XX e X. O que é isso? Inciso 39, parágrafo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e sem prévia cominação legal. O Código Penal, no seu artigo 1º, replica a Constituição, porque
O Código Penal é uma lei abaixo da Constituição, então logo ele precisa seguir, né? A Constituição está aqui, ele está aqui. Precisa seguir as normas constitucionais, certo? A gente já falou, determina legalidade estrita, né? A legalidade, gente, é porque no direito penal tem que ser aquilo que a lei prevê estritamente, não pode haver uma ampliação, né? Ampliar aquilo para aplicar para outras situações que não sejam as previstas em leis, né? Você está falando matar alguém, aí tem a pena, tem ali os casos, tem as excludentes de licitude, que nós já vimos que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, tudo isso está dentro do elemento crime, né? Beleza? Lembrando que existe o elemento crime, né? Que vai estar ali dentro do elemento crime. Temos também a parte do Código Penal, que trata a parte geral, trazendo alguns conceitos até o artigo 120, e a partir do 121, a parte geral, que já traz os crimes, aí é o detalhe, de forma específica. Tem que vir o tipo e pena, ok? Conforme a Constituição fala no princípio da legalidade, dá uma olhadinha também nessa doutrina de Stefan e Gonçalves. Anterioridade, eu falei para vocês, né? Tem que ser anterior, gente. A pena não pode ser algo, não pode ser algo criado. Aconteceu um fato, eu vou e crio uma pena para englobar aquele fato. Não é assim, né? Nulla poena sine lege, não há crime sem pena prévia. Então, é importante que haja, né, um tipo que pode ser uma ação ou omissão. Crime não é só uma ação, pode ser uma omissão. Exemplo de crime omissivo próprio lá, né, que a gente vê a não prestação de socorro, né, quando acontece um crime, ali a omissão de socorro é um desses crimes sobre omissão, certo? Tem também algumas questões quando são crimes que tem a figura do garante, aquele que tem o dever de agir quando ele não age também, tem outras situações. Humanização, né, gente? Eu estou só trazendo um review para vocês aqui dessa primeira conversa que nós estamos tendo. Pena de tortura e tratamento desumano não é algo que deve ser aplicado. Existem tratados internacionais vedando esse tipo de penalização, porque a pena, gente, ela tem que ter um caráter social. Não estamos mais na idade antiga, onde a pena era algo mesmo para se vingar. A pessoa roubava, cortava-se a mão em alguns lugares. Então, muitas vezes, o Estado agia de uma forma mais grave, né, mais dura do que até o próprio crime. Então, há uma evolução. Nós, no Brasil, não temos penas de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados. Certo? Olha lá o que eu falei lá sobre a exceção de pena de morte, né, salvo em guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 9, tá bom? Proporcional, gente, isso que eu falei, deve haver um equilíbrio entre a pena e o crime, né? Uma resposta penal deve ser suficiente para cumprir a sua reprovação social. Então, assim, é gradativo. Quanto mais reprovável pela sociedade, quanto mais abala a sociedade, maior é a pena. Deve ser o legislador que vai criando essa questão da pena, né, em abstrato. E a adequação social pode ser considerado, gente, há uma adequação, a sociedade evolui, novos crimes vão sendo adicionados. Nós estamos vivendo um momento especial, que é especial no sentido de legislação. Nosso Código Penal é de 41, mas ele vem sendo remendado, várias novas legislações que vieram trazendo alguns tipos ou ajustando alguns. Por exemplo, nós hoje temos o crime de feminicídio. Nós temos lá um homicídio qualificado, quando a razão é o gênero, de a pessoa ser mulher. Então, é importante a gente se ligar nisso. O sentimento de justiça como um todo, é necessário que a conduta seja reprovada, né, gente? Por exemplo, uma luta de boxe, não há uma lesão ali corporal porque está dentro de uma adequação social, embora tenha todos os elementos, a pessoa agride a outra, gera ali lesões que podem ser de natureza até
grave, né, ali, natureza que deixa a pessoa incapacitada de trabalhar por um certo período, mas mesmo assim não há pena, porque aquilo ali é um esporte já, algo incorporado à realidade social, né? Individualização, cada um tem que ter aquilo que merece, né? Como diz o ditado popular. A aplicação da pena deve ser fixada conforme a participação do sujeito naquele ilícito. Certinho? Vamos que vamos. Princípio da personalidade ou intranscendência. A pena deve ser cumprida apenas pelo condenado. Por exemplo, eu não posso ser condenado e pedir para minha sogra cumprir pena para mim. Que pena, né? Muita gente ia ficar muito feliz com isso, mas não pode. E esse princípio encontra-se na Constituição Federal, artigo 5º, que determina que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Inciso XL4, inciso urgente XL4, é inciso 45, ok? Depois vocês me corrijam. Inderrogabilidade. O juiz deve verificar se estão todos os requisitos, se a pena foi comprovada, deve condenar o autor de mesma maneira, né, aplicar a pena imposta. O dever do juiz é aplicar a lei. Houve a condenação, deve ser aplicada a lei de forma correta, dando direito de ampla defesa e contraditório àquele que responde a um processo penal. Até mesmo no inquérito penal, a pessoa tem direito de nomear advogado. Intervenção mínima, determina que o direito penal deve se preocupar com questões maiores. Eu não posso criar crimes e infrações se não for algo que realmente seja reprovado ou coisas que não têm tanta repercussão. Por exemplo, crime de dar CPA baixa para o tutor deveria ser algo bem pesado, mas como não é uma coisa que a sociedade ainda abraçou, tem levar esse projeto de lei, crime de dar CPA baixa para o tutor, viu? Pena de 2 a 3 meses de detenção dentro de uma unidade da Uniaselv, né? O professor está assustando vocês, né? Mas já pensou que beleza, gente? Você ficar lá preso estudando, né? Esse professor está cheio de graça, né? Vamos lá. Resolução de penas a um processo civil, administrativo ou penal. Gente, existe um desfecho, a pena, o crime, ele se dá ali no direito penal, mas aquele fato também pode ter uma apuração na esfera administrativa. Por exemplo, o servidor comete um crime de peculato, além de um processo criminal, pode responder também um PAD, processo administrativo disciplinar, e pode até acabar perdendo o seu tão sonhado emprego público. Gente, isso aqui é uma revisãozinha, nós estamos tratando aqui, tem mais coisa para falar já já. Beijo a todos e a todas, estou aqui muito feliz de poder mandar esse recadinho. Espero vocês na próxima aula. Beijo, bye bye.